Vamos voltando aqui. Então, só um minutinho que eu voltei porque eu não tinha gravado não. Aí nós estamos fazendo o cálculo, agora vou fazer o cálculo cálculo de ácidos e bases fortes diluídos. Falei para vocês que quando está diluído, um ácido ou uma base, a concentração tem que ser menor que 10 a menos 6 mol por litro. No exercício aqui, está falando calcular o pH de uma solução de ácido clorídrico 8 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Veja que aqui está falando 8 vezes 10 a menos 8 mol por litro, já é uma concentração menor que 10 a menos 6. E ele está citando um ácido clorídrico que é um ácido forte. Só que a solução está diluída, eu preciso levar em consideração dois equilíbrios. Ácido clorídrico em água, que vai arrancar esse próton e vai gerar H3O+. Lembrando que uma maneira mais simples de mostrar esses equilíbrios poderia ser ácido clorídrico gerando H+, mais OH mais Cl- e H2O, H+, mais OH-. É a mesma coisa. O que está em cima, o que está embaixo. Aqui eu só estou mostrando o processo reacional. A liberação de íons H+, é porque uma molécula de água arranca o próton de uma outra molécula de água. É um processo de autoprotólise, é chamado de autoprotólise. Nós temos que levar em consideração essas duas equações. Perceba, vou olhar aqui nessa parte desse, eu vou tirar essa equação. Bem, deixa eu assim. Vou olhar nessa parte dessas duas equações. Perceba o seguinte, eu vou ter aqui HCl como uma incógnita, H3O+ como incógnita, Cl- como incógnita, água não, porque essa água líquida, novamente, diluída, imagina, eu tenho uma quantidade de água tão grande, que por mais que essas águas reajam, eu vou ter muito mais moléculas de água passivo de reagir. A atividade da água é aquela questão que eu estava dando exemplo para vocês do bolo. Você faz um bolo, mas lá no bolo você tem um bolo de morango, você tem um recheio, mas você tem muito menos recheio do que a massa do bolo. Você poderia fazer um recheio com um montão de recheio. Desculpa. Poderia ter um bolo com um montão de recheio de morango. Se você quiser perder dinheiro, você vai fazer isso. Entendeu? Mas em geral, senão não vai ser bolo, vai ser recheio de bolo e não bolo de morango. Beleza? Vai ser recheio de morango com bolo e não bolo com recheio de morango. É isso aí. Beleza? Então, veja. Aqui, novamente, então a água nesse sentido seria quem? Num bolo, seria a massa do bolo. E essa espécie, HCl, H3O+, Cl- e OH-, que é outra incógnita, seriam o morango no bolo. Bem, o que eu preciso falar para vocês? Quem que são as incógnitas? Primeiro, quando você coloca essa espécie aqui, coloca em água, ela já se ioniza completamente, beleza? Nós não vamos ter ela mais em solução quando você coloca em água, beleza? Então, se ela não vai existir, nós não vamos considerar ela como incógnita, porque ela não vai existir. Se fosse um ácido fraco, ela iria existir, porque iriam ter moléculas que não foram dissociadas, beleza? Mas como é forte, não vai existir mais nenhuma depois que misturar com água. E aí nós vamos ter o quê? Lá, então, em solução, as incógnitas, concentração de H3O+, concentração de Cl-, concentração de OH-. Perceba, eu tenho duas equações, 3 incógnitas. Se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso ter 3 equações. Por isso que nós vamos trabalhar com 3 equações. A primeira equação, a gente trabalha o quê? O equilíbrio ou balanço de carga. Por que equação ou equilíbrio de carga? Porque veja que eu estou trabalhando com espécie que tem carga. Se não tiver equilíbrio de carga, tu vai colocar a mão lá e vai levar um choque. Então, a concentração de H3O+, que é positivo, vai ter que ser igual à concentração dos íons OH-, mais a concentração dos íons Cl-. A somatória disso precisa ser igual. Se não for igual, dá choque. Beleza? Bem, depois eu vou ter
um equilíbrio, um balanço de massa. Um balanço de massa. Por que um balanço de massa? Porque, olha, toda essa concentração do ácido clorídrico, por ser um ácido forte, nós vamos dissolver ele e... Não vamos dissolver, não. Vamos colocar ele em meio aquoso, ele vai dissolver completamente. Como ele vai dissolver completamente, a concentração do ácido clorídrico inicial vai ser igual à concentração dos C alimentos que vai ser gerado. Por que vai ser igual? Porque esse ácido é forte. Toda a concentração que tu vai colocar, vai misturar com água, vai virar Cl-. Não vai sobrar nada de HCl lá. Bem, terceiro, nós vamos fazer a autoprotólise da água. Por que a autoprotólise da água? Porque a solução é diluída. Eu tenho que levar em consideração o equilíbrio que existe dessa reação aqui, ó. KW é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Temos três equações, porque temos três incógnitas. Tudo bem? Beleza? Bem, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com o balanço de carga. Vou fazer aqui ele está pedindo para calcular o pH. Então, o meu intuito é o seguinte, isolar essa equação, isolar o OH-, para depois colocar o OH- aqui. Beleza? E depois, aqui, ó, na concentração de Cl-, eu vou colocar o valor da concentração de ácido clorídrico inicial. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é uma equação 1, isso aqui é uma equação 2, e isso aqui é uma equação 3. Vocês estão entendendo aí? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar essa equação 1 da equação 1. Tá entendendo tudo, Nube? Aham. Então tá ótimo. Concentração do OH- vai ser igual a concentração de H3O+. Eu falei que Química Geral 2... Eu não falei para vocês que Química Geral 2 era matemática? Lembra? Foi para vocês? Eu disse. Eu não esperava tanto. Eu disse. Professor, você está fazendo mais conta do que cálculo, professor? Então, mas é a vida. É a vida de equilíbrio químico. É mesmo, professor. Mas você lembrou uma coisa. Por quê? A gente esperava a regra de 3 só. O senhor vivia Não, mas isso aqui é álgebra, gente. Álgebra. Olha só, a concentração de H3... Sabe por que vocês estão assim? É porque vocês estão sofrendo na matemática, ou sofreram. Não, nós estamos. Então, por causa disso. Já vem de antes também. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês não podem ter essa barreira, porque vocês criam uma barreira, sabia? Não, eu tô falando sério. Se vocês... Deixa eu falar de um outro jeito, que não é matemática. Sabe quando você vê uma pessoa que você não conhece e que às vezes parece que o seu... o seu espírito parece que não está muito lá ligado com a pessoa? Tu cria uma barreira antes de conhecer a pessoa. Antes. Às vezes a pessoa não é nada daquilo que você está achando. Você não pode fazer um trem desse, fazer um preconceito, entendeu? Se você fizer um preconceito, às vezes você é desarmado. Você vai conversar com a pessoa e fala, porra, te contar, eu sou Deus me livre. Você vai ter que rezar um pouco, porque você acha que a pessoa é o demônio. E ela não é. Você começa a conversar com a pessoa, você vai... Aí você fica meio desconfiado. Porque tem gente que vai aí toma cuidado. Aí você começa a ver, às vezes a pessoa que você acha que é amigo é pior do que a pessoa que você achou que era... É verdade. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte, não deixe que as dificuldades da matemática que vocês têm no outra disciplina cause algum tipo de problema aqui. Porque senão, o que acontece? Você começa a ver isso aqui, você fala, isso dá um bloqueio na cabeça, você não vai entender nada. Nada. Eu posso tirar a roupa que você não vai entender nada. Acho que não. Nada. Não vai entender mesmo. Não vai. Porque é o seguinte, tô só, pelo amor de Deus.
Então, assim, estou falando isso porque vocês precisam procurar entender a respeito disso. Eu posso falar 1000 coisas aqui, se vocês não pegarem isso, sabe? Porque eu estou falando assim, uma vez eu falei para os caras que a gente tem que ter coração aberto. Se não tiver coração aberto significa ficar tranquilo e abrir a mente para tentar entrar em alguma coisa. Se tu fechar o teu coração, tu fecha tua mente. Não vai aprender nunca. Vou falar outra coisa, tem gente que acha, a gente teme, eu falei um dia numa formatura lá em Montanha, que a gente tem, e eu acho isso, a gente teme achar que a gente não é capaz de fazer as coisas. Teima. A vida inteira. Porque tem gente que é capaz até de falar, eu sou burro. Tem gente que fala, eu sou burro. Não existe pessoas burras. Não existe, é um descalabro quem fala um negócio desse. Existe sim pessoas que usam a inteligência assim e assim. Entendeu? Você tem que saber usar a inteligência. Só isso. Agora, não existe pessoa burra. Não existe isso. Então, assim, relaxa, que não é a matemática que vocês estão aplicando. Faz de conta que vocês estão indo no médico, o médico está lá fazendo o exame de vocês têm que relaxar. Se vocês ficarem lá, o médico não vai ter que fazer o exame de vocês lá. Faz de conta que vocês estão tomando. Toma. Não é esse médico. Estou falando assim, pega um. Não entendi? Faz de conta que vocês estão tomando um chopp aí, conversando, entendeu? Olha só. Equilíbrio não vai fazer isso. Estou pegando essa equação. H3 ou mais é igual a concentração de OH menos, mais a concentração de Cl menos. Então, dessa equação, eu vou isolar esse OH menos. Vou jogar esse Cl menos para cá. Ó. Vai ficar H3 ou mais menos Cl menos. Isso aqui eu vou chamar de uma equação 4. Aí eu vou pegar a equação 4 e vou colocar aqui, ó, na equação 3. A KW é igual a concentração de H3O+, vezes OH-. Só que OH- é a concentração de H3O+, menos a concentração de Cl. Então vai ser igual, vou colocar aqui, ó, concentração de H3O+, menos a concentração de Cl. Vê lá se vocês entendem o que eu fiz, ó. Só substituir aqui e isso aqui, ó. Beleza? E isso aqui vai ser a equação 5 e eu vou pegar a equação 2 e vou colocar na equação 5. Equação 2 é essa aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui esse valor. Isso aqui é uma incógnita. Mas acontece que esse valor eu sei. Ele falou aqui. 8 vezes 10 é menos 8. Então, KW é igual a concentração de H3O+, concentração de H3O+, menos a concentração de HCl. E isso aqui, a gente tem que trabalhar essa equação. Perceba o seguinte, essa equação tem quantas incógnitas? Quantas incógnitas tem aqui? Uma. KW, que é um valor de uma constante de equilíbrio. Concentração de H3O+, é uma incógnita. Concentração de H3O+, é uma incógnita. HCl inicial, vocês têm. Não é uma incógnita, vocês têm. Bem, vamos lá. Vamos tentar resolver aquilo. KW vai ser igual a concentração de H3 mais ao quadrado menos a concentração de H3 mais vezes a concentração de HCl inicial. Tudo bem? Vou colocar esse KW para cá. Ó. H3 0 mais ao quadrado, menos, vou pegar, porque isso aqui é uma incógnita, ó. Desculpa, isso aqui é uma constante. Eu vou colocar aqui, ó. Você não pode substituir pelo valor, não, professor? Já vou substituir. Mas aqui eu já poderia substituir? Pode. Calma.
menos KW. O que é isso? Uma equação do segundo grau de novo. De novo. Que equação do segundo grau? AX menos BX menos C igual a zero. Quem que é o A aqui? 1, que não está aparecendo. B, qual que é o valor? E isso aqui é o B. É a concentração da HCl inicial. A constante. Quem que é o X? O H3 ou mais. Quem que é o X aqui? Esse aqui. Quem que é o A? 1, que não está aparecendo. Então o X está aqui, ó. E o C? O C é esse aqui. Beleza? Tá, como que a gente vai resolver? Concentração de H3 O mais vai ser igual. Resolução, menos B. Quem que é B? Concentração de HCl inicial. Bem, vamos colocar número já, né? Melhor, né? Colocar número, né? Concentração de H3O mais ao quadrado menos a concentração inicial, que é 8 vezes 10 a menos 8 vezes a concentração de H3O mais menos KW é da água 1 vezes 10 a menos 14. Beleza? É isso. KW não é PKW. PKW é 14. É o KW. 1 vezes 10 menos 14. Não foi informado, mas no exercício deveria ser informado. Mas Considerando 25 graus Celsius. Mas e se não for 25 graus Celsius, eu tenho que informar para vocês. Tá. Então, resolvendo aqui, concentração de H3O mais vai ser igual. A equação, eu vou ter que colocar aqui, porque senão vocês não vão lembrar. A equação, a resolução da equação do segundo grau, x vai ser igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido, só que o c, deixa eu ver aqui o c. O c é menos, professor. é menos. Vamos colocar aqui menos c aqui. Vezes menos c dividido por 2a. Essa é a equação. Então, eu vou calcular aqui. Concentração de H3O mais vai ser igual menos B. Menos com esse menos, mais 8,10 a menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, 8 vezes 10 a menos 8 ao quadrado. Menos com menos, mais 4 vezes 4 vezes 1, que é o A, né? Esse A aqui é esse número 1, que está aqui na frente. Que está aqui, né? 4 vezes 1 vezes C. O C é o KW. 1 vezes 10 a menos 14. Dividido tudo isso aqui por 2 vezes A, que é 1. Vamos fazer a conta agora. Vezes 1 exponencial a menos 14 mais 8 exponencial a menos 8 Deve ser. 8 exponencial a menos 8 4 vezes exponencial a menos 14 raiz quadrada. Isso aqui, ó, essa aqui, essa conta vai ser igual concentração de H3O mais vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 8 mais ou menos 2,15406 dividido por 2. Aí aqui nós podemos ter dois. Deixa eu ver se eu não fiz conta errada aqui. Nós podemos ter dois resultados. Deixa eu ver aqui.
Concentração de H3 ou mais. Só verificar porque pode ter algum problema com o sinal, tá? Menos. Aí vem pra cá. Aí isso. Menos. Aí vamos colocar aqui 8 vezes 10 a menos 8. Menos. Deixa eu fazer a conta agora. Se isso aqui mesmo, se eu não errei. 14 vezes 4. Professor, não, menos, que é menos C, é menos vezes 1. O menos já é desse aqui, né? Aqui, na verdade, a equação não tem menos. Aí eu estou colocando menos. Já foi. Porque eu já estou trazendo menos Não, já aqui. foi direto. Vezes 4 mais 8 exponencialmente 8 mais quadrado. Vou repetir de novo, tá? 4,792 vezes 10 é menos 7. Vou fazer de novo aqui. 4 vezes 1 exponencial a menos 14 mais 8 exponencial a menos 8 raiz quadrada. Não, não é isso daí não. Ah, já sei o que tem aqui. Meu Deus. 2,15 406 vezes 10 a menos 7. É que eu não tinha colocado 10 a menos 7. Olha só. Esse número aqui, ó, é maior do que esse. Embora a potência, olhando assim, se olhando a potência, acha que esse número é menor. Não. Esse número é maior do que esse. Como esse número é maior do que esse, pensa bem, se esse número é maior do que esse, se eu fizer a conta usando esse negativo, e ele já é maior do que esse, o resultado ia dar o quê? Negativo. Beleza? Existe concentração negativa? Não, não existe. Então não faz sentido a gente fazer a conta isso menos isso. Ignora. Vai ter que ignorar. Nós vamos fazer isso mais isso. Beleza? Então vamos lá. A concentração de H3 a mais vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 8 mais 2,15 406 vezes 10 a menos 7 dividido por 2. Então 8 exponencial a menos 8 mais 2,15 406 exponencial a menos 7. Isso aqui vai ser 2,95406 vezes 10 a menos 7 dividido por 2. Concentração de H3 ou mais vai ser igual a 1,47703 vezes 10 a menos 7. Chegou no que ele queria? Não. Ele não quer isso, ele quer o pH. pH é igual a menos log da concentração de H3 ou mais. Então, pH vai ser igual a menos log da concentração de 1,477 vezes 10 a menos 7. Então, o pH, a resposta vai ser pegar esse número e apertar o logaritmo. 6,83. Esse aqui é o valor do pH.
Então, olha só, não tem muita conta, nós não fizemos muita conta. Não fizemos muita conta. Porque aqui, veja bem, por que a gente não fez muita conta? Porque aqui nós temos uma situação de uma equação que está diluída, de um sistema de ácido forte, que está diluído. Então eu tenho 3 incógnitas só. Eu tenho esse H3O+, esse Cl- e o OH-. E por estar diluído, eu estou levando em consideração essa equação de equilíbrio da água. Beleza? Entenderam bem aí? Então vamos lá. Essa daqui eu já coloquei, tá? Já? Já. Essa aqui já. Ali já? A Thay colocou agora. Vocês copiam depois? Vamos complicar, né? Um pouco diferente. Vou apagar lá, vou complicar um pouco. Beleza? Oh, meu Deus, vai complicar mais. Vou complicar mais um pouco. Faz isso não, professor. Então, vou apagar aqui, beleza? Pode apagar. Veja bem. Qual que é a complicação que eu posso ter aqui? Antes, nós estávamos falando de diluição de ácido forte. Se eu falar agora de diluição de ácido fraco, começa a piorar um pouquinho mais. Veja bem, veja. Vamos lá. Vou primeiro contar esse exemplo aqui, ó. Meu filho. Novamente, eu tenho a equação, só que agora ácido não é ácido forte, é ácido fraco. Ácido fraco significa que nem todo ácido vai dissolver. Então, se nem todo ácido vai dissolver, eu vou ter essa espécie no equilíbrio, eu vou ter essa espécie e vou ter essa espécie. Ou seja, eu tenho 4 incógnitas. Antes eu tinha 3. Como eu tenho 4 incógnitas, eu vou ter que ter 4 equações. Beleza? Vou ter que ter 4 equações. Então, a primeira equação continua sendo balanço de carga, porque você tem carga positiva com carga negativa e precisa ter esse equilíbrio, porque senão você vai colocar o dedo lá na solução e vai levar choque. Você tem a questão da autoprotólise da água, porque você vai ter muita água lá, então você vai ter a água, essa quantidade de moléculas de água que sofre ionização passa a ser significativa, então você vai ter que levar em consideração esse equilíbrio. Isso aqui é a conceito de equilíbrio da ionização da molécula de água. Você vai fazer um balanço de massa. Quando você tinha um ácido forte, o que você fazia no balanço de massa? Considerava Considerava a concentração do ácido HA inicial, o bolinha aqui, igual a concentração do A-, porque era um ácido forte. Toda a concentração inicial do ácido vai ser convertido no seu ânion. Num ácido fraco, não é isso. Num ácido fraco... Muda, meu filho. Num ácido fraco, nós vamos ter, sim, essa espécie, mas eu vou ter essa espécie também. Ou seja, eu vou ter essa espécie de moléculas que não ionizaram. Lembra, não calculei lá, ácido fraco para vocês? Lá no equilíbrio, não falei que no equilíbrio vai ter moléculas que estão ionizadas e moléculas que não vão estar ionizadas. Você vai ter arroz que vai ter cozinhado e arroz que não vai ter cozinhado. Eu tenho que levar em consideração isso. Então, nessa situação do balanço de massa, eu vou considerar que a concentração inicial do ácido vai ser igual à concentração da espécie que não foi ionizada, ou seja, é a mesma molécula, só que não é mais a inicial. É a que sobrou, mais a que ionizou. Tudo bem? E a que ionizou, a espécie dessa que ionizou, gerou essa espécie aqui. Por isso que já está aqui a concentração do A-. Porque toda a espécie que ioniza gera essa. Tudo bem? Esse é o balanço de massa. E depois a gente vai usar a constante de equilíbrio do ácido fraco. 4 equações. Nós vamos ter que trabalhar com 4 equações. Tudo bem? Bem, vamos fazer exercício aqui, ó. Deixa eu ver se... Calcule o pH
de uma solução 1 vezes 10 a 4 mol por litro. Ah, aliás, ele tem uma outra consideração aqui. Deixa eu ver das considerações. Ele não mudou, não. Deixa eu ver só um negócio aqui, espera aí. Tá. Ele fez de propósito. Ele fez de propósito aqui. Veja que não está abaixo de 1 vezes 10 a menos 6, tá vendo? Não. Não tá vendo ali, ó? Uhum. Mas a gente vai levar em consideração e vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem? E vamos fazer o cálculo. Eu disse para vocês para levar em consideração que consideração? Menor que 1 vezes 10 a menos 6. Tá bom, vamos fazer a conta aqui. Você tem esse ácido, H6, C6H5OH, o ácido benzoico vai ser igual a C6H5O- mais H+. Essa é a reação e tem a reação de ionização da água. H+, mais OH-. Concentração 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro do ácido e a constante de ionização 1,3 vezes 10 a menos 10. Primeira coisa, ácido fraco. Ácido fraco significa que essa espécie, ácido fraco significa que essa espécie e essa espécie vão estar lá. 4 incógnitas, preciso de 4 equações. Então, primeira equação, balanço de carga. Esse balanço de carga, você vai fazer um balanço voltado ou relacionado a quê? Concentração de espécies positivas e negativas. H3, desculpe, aqui eu não coloquei H3. Concentração de H+, vai ser igual à concentração de C6H5O- mais a concentração de OH-. Então, a somatória das espécies negativas tem que ser igual à somatória das espécies positivas. Segunda coisa, precisamos fazer um balanço referente à autoprotólise da água. A autoprotólise da água é referente à constante de equilíbrio desta equação. KW é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Beleza? Depois, terceiro, balanço de massa. Balanço de massa, você vai colocar a concentração do C6H5OH inicial. Inicial significa que a concentração do ácido que não misturou com água ainda. Você não colocou nada de água, só tem o ácido lá. Vai ser igual a concentração do C6H5OH não ionizado, ou seja, no equilíbrio é aqui a concentração do ácido que não dissolveu, ou seja, que não reagiu com a água, mais a concentração de C6H5O- que foi gerado, que na verdade é a mesma concentração do ácido que foi ionizado. Tudo bem? E 4. Equilíbrio, vamos ver aqui, depois eu volto. Constante de equilíbrio. Nessa constante de equilíbrio é a constante de equilíbrio do ácido. Então vai ser Ka é igual a concentração de C6H5O- vezes a concentração de H+, dividido pela concentração de C6H5OH. No equilíbrio, né? Lembrando que isso aqui não pode ser igual à concentração inicial. Por quê? Porque o ácido é fraco, então vai ter moléculas que dissolveram e outras moléculas que não dissolveram. Que é diferente do raciocínio quando você tem ácido forte. Tudo bem? Beleza.
Então, vamos lá colocar aqui o raciocínio. Primeira coisa, vamos trabalhar aqui e vamos isolar o OH-, do jeito que a gente fez antes. Então, eu vou pegar aqui concentração da equação 1. Vou isolar o OH- e vou jogar isso aqui para lá. Então, a concentração do OH- vai ser igual à concentração de H+, menos a concentração de C6H5O-. Vê se vocês estão entendendo o que foi feito aqui. Ó. Essa aqui é a equação 1. Essa aqui. Equação 1. Está aí no slide. É a primeira parte aqui do slide. Professor, é basicamente como se você fosse resolver uma equação de primeiro grau, né? Sim. A sequência sempre... Você vai acabar caindo numa equação de segundo grau. Aqui, em particular, você vai ver que nós vamos cair numa equação de terceiro... Pode ser que a gente caia numa equação de terceiro grau. Beleza? Mas a gente não vai resolver a equação de terceiro. Só vou mostrar para vocês. Então, equação... Isso aqui é a equação 1. Depois, a constante de autoprotólise. Eu vou pegar essa equação 1... Eu vou colocar os nomes, na verdade, né? Deixa eu até mudar o nome aqui do... Aqui vai ser a equação 1, aqui vai ser a equação 2, aqui vai ser a equação 3, aqui vai ser a equação 4 e aqui vai ser a equação 5. Aí eu vou pegar a equação 5 e vou colocar na equação 2. Então, KW vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de H+, menos a concentração de C6H5O-. Vê se vocês entenderam o que eu fiz aí. Vê se vocês entenderam. Aí, disso aqui, eu vou pegar essa equação e eu vou isolar esse item aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, vou pegar, vou trabalhar um pouco mais isso aqui, ó. KW é isso daí mesmo, né? Vou colocar aqui, ó. Concentração KW vai ser igual. Concentração vai ser H+ ao quadrado menos concentração de H+ vezes a concentração de C6H5O-. Até aí tudo bem? Bem, aí eu vou isolar, isso aqui está negativo, vou colocar desse lado e o KW vou colocar do outro lado. Concentração de H+ vezes concentração de C6H5O- vai ser igual a concentração de H+ ao quadrado menos KW. A concentração de C6H5O- vai ser igual a concentração de H+ ao quadrado dividido pela concentração de H+ menos a concentração de KW dividido pela concentração de H+. Vê se vocês estão entendendo o que eu fiz. Eu peguei esse H+ que está multiplicando e dividi os dois itens. Entenderam daqui para cá? Aí a concentração de C6H5O- vai ser igual a concentração... Vou cortar um H+, porque aqui tem dois. Ao quadrado. Vai ficar a concentração de H+, menos KW, concentração de H+. Essa aqui vai ser minha equação 6. É essa aqui, ó. Entenderam até aí? Muito bem. Perceba o seguinte. Eu vou trabalhar agora, eu vou guardar essa equação 6, eu vou trabalhar com essa equação aqui agora. Essa. A 3? Vou trabalhar com a equação 3. Vou trabalhar com a equação 3 e eu vou isolar essa concentração do ácido que não foi ionizado, que vai ser escrita em função
de um valor que é constante, que a gente conhece, menos esse valor. Aonde esse valor a gente já achou ali, ó. Tudo bem? Então, vou guardar aqui. Vou continuar aqui, vou fazer uma pausa e vou pegar aqui, ó, da equação 3. Concentração C6H5OH inicial é igual a concentração de C6H5OH ionizado, não ionizado, mais a concentração de C6H5O-. Isso é o que está lá, não fiz nada ainda. Nada. Estão sofrendo muito? Não sofro. Vou pegar essa parte aqui, ó. Vou pegar essa parte, isso aqui, vou colocar do lado esquerdo e vou colocar isso aqui do lado direito. C6H5OH não ionizado vai ser igual a concentração de C6H5OH C6H5O menos a concentração de C6H5OH inicial. Só peguei isso, na verdade isso aqui está positivo, eu deixei aqui, né? E peguei esse item e coloquei para cá. Ó. E ficou isso. Concentração de C6H5O ionizado vai ser igual. Eu fiz um. Aí, tem um erro aqui, eu estava fazendo certo e depois fui virado. Né? H inicial menos a concentração de C6H5O-. Então, repetindo, eu peguei a equação 3, deixei esse item aqui e peguei esse e joguei para cá. Ó. Por isso que está C6H5OH não ionizado é igual a esse item que está aqui, menos esse item, porque esse item foi colocado aqui para o lado esquerdo. Tudo bem? Beleza. Isso aqui vai ser na equação 7. Aí, vamos lá. Aí eu vou pegar essa equação 7. Vou pegar essa equação 7 e eu vou colocar essa equação 7 na equação. Eu vou pegar a equação 7, ou vou pegar a equação 6, vou pegar a equação 7 e eu vou colocar naquela equação 4. Beleza? É isso que eu vou fazer. Então, Ka vai ser igual à concentração de C6H5O-. Veja, C6, esse item aqui, ó. C6H5O- é isso aqui, ó. Concentração de H+, menos KW, concentração de H+. Então, esse primeiro item é só isso aqui, ó. Aí a concentração de H+, vezes a concentração de H+, dividido por quem? Concentração de C6H5OH. Essa concentração, veja bem, do jeito que está escrito aqui, sem identificar, você não sabe quem que é. Mas essa concentração aqui é da espécie que está lá no meio que não ionizou. A que sobrou. Então, isso aqui eu vou escrever assim, não ionizou. Vai ficar igual o que a gente escreveu lá. Mas o que não ionizou é o que sobrou. Beleza? O que não sobrou, não ionizou, é isso aqui, ó. Concentração de C6H5OH 0 menos a concentração de C6H5O-. E essa concentração de C6H5O- é igual à concentração de H+. É igual à concentração de H+. Porque cada um mol dessa espécie gera um mol dessa e dessa. Quer dizer, a concentração no equilíbrio é igual.
A concentração, não, a concentração levando a estequiometria é igual. Então, se é igual, eu ainda posso escrever aqui. K é igual a concentração de H+, menos KW dividido pela concentração de H+, vezes a concentração de H+, dividido por concentração de C6 H5OH 0 menos a concentração de H+. Veja, nós tínhamos quatro incógnitas. São 4 equações. E eu fiquei com uma equação que tem uma incógnita. Percebe? Uma incógnita. Aí o que acontece? Se a gente for pegar essa equação e começar a fazer multiplicação, por exemplo, fazer o que a gente está fazendo antes. Pega isso aqui, multiplica aqui, pega isso aqui, multiplica aqui. Pega isso aqui, vou multiplicar aqui, pega isso aqui, multiplicar isso aqui. Nós vamos chegar numa equação. Não vamos? Então vamos fazer isso. Tá. Professor, esse KW em cima do H+, entre parênteses ali, então também é uma constante. E isso aqui é? Isso é. É 1 vezes 10 a menos... Da água. isso aqui é 1 vezes 10 a menos 14. A 25 graus. 14, né? 14, H e OH, né? Isso. C6H5OH0 menos Ka, concentração de H+, é igual a H+ ao quadrado menos KW. Vê se vocês entendem o que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei esse H+ aqui e multipliquei ele aqui. Quando eu multiplico esse H+ aqui, vai ficar isso aqui ao quadrado. Quando eu multiplico esse aqui, vai sumir o de baixo. Vai ficar só KW. Beleza? Sim. Porque H+ com dividido com H+ vai Só sumir. cortar. Quando eu pego esse K, multiplico com essa parte de baixo para ficar do outro lado, vai ficar Ka vezes isso, que está aqui, e Ka vezes isso, que está aqui. Beleza? Aí eu vou jogar tudo isso aqui para cá, ó. Tudo. Vai ficar K, concentração de H+ ao quadrado menos Ka, concentração de H+. Agora deixa eu ver aí com os sinais. Aqui vai ficar positivo. Menos Ka, concentração de C6H5OH inicial, menos KW. E isso aqui igual a zero. Perceba o seguinte, isso aqui é uma equação de segundo grau. Por mais complexa que é a equação de segundo grau. Aqui, porque esse item todo aqui, ó, é o C. Esse aqui é o B. Esse aqui é o X. Esse aqui é o X. Isso aqui é o X. Isso aqui é o X. Esse aqui é o B. Esse aqui é o C. E o número 1 que está aqui é o A. Isso aqui é uma equação de segundo grau. E a gente vai resolver ela. Agora eu vou colocar número. Eu vou resolver isso. Vou colocar tudo número, mas a gente vai resolver isso primeiro para chegar no C. Porque aqui eu só estou mostrando que é o C. Beleza? Não sou dando. Ótimo, né? Concentração de H+ ao quadrado mais o Ka. O valor Do K. 1,3 vezes 10 a menos 10 vezes a concentração de H+, menos K 1,3 vezes 10 a menos 10 vezes a concentração do ácido 1 vezes 10 a menos 4 menos 1 vezes 10 a menos 14 é igual a zero.
Isso aqui continua sendo C aqui, ó. 1, deixa eu colocar aqui para vocês não se perderem. 1,3 vezes 10 a menos 10 vezes 1,10 a menos 14. Então, eu estou fazendo essa multiplicação. Menos 1,10 a menos 14, que é o K-dado. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser a concentração de H ao quadrado, mais 1,3 vezes 10 a menos 10 é a concentração de H+. E agora vamos verificar como vai dar essa conta aqui. 1,3 exponencial a menos 10 menos 1 exponencial a menos 14 menos 1,3 vezes 10 a menos 10. Assim, ia dar 1,3001. Só para falar também que não vamos falar, pô, professor, mas deu isso, não estou entendendo. É 1,3001 vezes 10 a menos 10 igual a zero. É uma equação de segundo grau, né? Concentração de H+, eu vou resolver agora. Vai ser igual a menos 1,3 vezes 10 a menos 10, mais ou menos, raiz quadrada, o B, 1,3 vezes 10 a menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A. Já vou colocar aqui mais, já estou colocando direto, porque menos com menos é mais. Aqui, ó, tem negativo aqui, ó. 1,3001 vezes 10 a menos 10. E aqui dividido por 2. Concentração de H+, vai ser igual a 1,3 vezes 10 a menos 10, mais ou menos. Agora vamos fazer a conta. 1,3001 exponencial a menos 10 vezes 1 vezes 4 mais 1,3 exponencial a menos 10 1,3 exponencial a menos 10 raiz quadrada 2,2804 vezes 10 a menos 5 dividido por 2. Vou só fazer a conta para ver se isso aqui é 4 vezes 1,3001 exponencial a menos 10 mais 1,3 exponencial a menos 10 raiz quadrada. É isso mesmo. Olha só, esse número é maior do que esse. Esse número negativo com outro número negativo vai dar uma concentração negativa. Não faz sentido. Concentração negativa. Então a gente só pode fazer a conta esse número negativo mais um positivo, que é maior, para dar o quê? Um valor positivo. Se tudo der negativo, ou seja, toda conta que você fizer, vamos supor que esse número fosse maior, você esquecendo um pouquinho o negativo aqui. Se esse número for maior do que esse, e tiver um menos aqui, significa que por mais que você possa fazer mais ou menos, sempre vai ser negativo. Então isso é um indicativo de que alguma coisa aconteceu. Não é só conta. E não existe concentração negativa. Não na reação. Tem algo errado. Pode se dar conta. Ou o raciocínio errado, ou foi dado valores errados. Porque algum valor tem que ser positivo. Não pode ser, a gente não pode ter valores de concentração negativa, entendeu? Vocês compreenderam? Então, aqui vai ser a concentração de H+, 2,2804 exponencial a menos 5 menos 1,3 exponencial a menos 10 dividido por 2, 1,1402 vezes 10 a menos 5. Ele quer saber o pH. O pH é menos log da concentração de H+. Então vai ficar menos log da concentração de 1,1402 vezes 10 a menos 5. 1,1402 vezes 10 a menos 5 vezes 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 1,1402 vezes
Aí o pH aqui vai ser igual 4,94. Beleza? Dúvidas? Não. Então vamos fazer a Seu chamada. lá no quadro não deu isso não, lá no seu slide. Então vamos ver aqui. Pelo... Bom, posso estar confundindo com o outro. Mas eu lembro de um 6,8. É 6,8 mesmo. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Pode ser que eu tenha errado. Alguma passagem. Deixa eu ver. Eu acho que foi aqui, ó. Porque aqui, ali, lá, ele está considerando como equação 3. E lá em cima. Ah, eu errei aqui, ó. Eu errei aqui, ó. Aí, Eu errei aqui. tá Na faltando... hora que eu passei ali, ó. Não, mas tá faltando... esse seu E4 aqui seria E3. O seu balanço de massa é outra equação. O seu balanço de massa que é E4. Não, É, Não, mas não é nem a equação. O problema é a hora que eu fui substituir ali, ó. Da equação 3 ali embaixo, ó. Deixa eu só enxergar que eu tô achando que é ali. Espera aí. Ah, o erro foi aqui, ó. Meu filho. O erro foi aqui, ó. CH6H5OH, isso aqui, ó, é igual a CH6 C6H5OH0 menos C6H5OH menos. Isso aqui está aqui, ó. Cadê a equação? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estou substituindo aqui embaixo isso aqui. Beleza? E eu estou colocando aqui. O problema foi daqui para cá, ó. Essa concentração continua. Essa aqui, ó, é essa aqui. E eu só coloquei, faltou, ó. Tá errado. Aqui eu tenho que colocar isso e isso aqui, ó. Foi aqui que eu erro. Na minha substituição, a equação 6 e 7 eu substituí, a equação 7 e a 6 eu não substituí. E eu ainda fiz uma coisa errada aqui, ó. Aqui, ó. A equação é essa aqui, ó. C6H5O0 menos a concentração H+, menos KW dividido pela concentração de H+. Faltou esse item aqui, ó. E deixa eu ver se é menos. É menos mesmo. Faltou esse item aqui, ó. Quer dizer, então, que eu tenho que fazer mais conta. Eu tenho que fazer mais conta. Muito bem. Professor, eu até ia fazer essa pergunta, que quase isso aí já torna a autólise da água. O que foi? Quase gera em torno da autólise da água. Quase, quase. Mas olha só. Deixa eu só mostrar para vocês que a gente tem que fazer mais conta. Então, eu vou apagar aqui, porque eu tenho que fazer mais conta. Vou apagar. Aqui. Eu tenho que fazer mais conta. À vontade, professor. Aí deixa eu ver se eu vou fazer a conta ou não agora para mostrar aqui para vocês. KA e KA. Deixa eu ver se... Wesley? Não, não está. Josias? Deixa eu ver aqui. KA menos KW Onde está lá, ó? menos... Vamos fazer a conta, né? K, concentração de C6, H5, OH0, menos Ka pela concentração de H+, menos Ka pela concentração de KW dividido pela concentração de H+. E isso aqui vai ser igual a concentração de H mais ao quadrado menos KW. Olha só, eu multipliquei aqui, ó, Ka vezes essa concentração.
o Ka vezes a concentração do H+, aqui, ó, vezes a concentração do Ka, e esse aqui vezes o Ka. E isso aqui vai ser igual a concentração do H+ ao quadrado, e isso aqui vezes esse vai ficar só o quadrado. Beleza? Vamos voltar aqui. Continuando. H+ ao quadrado. Aqui é quadrado. Menos mais Ka, concentração de H+, mais Ka, Kw dividido pela concentração de H+, menos Kw, K, aliás, pela concentração de C6, H5OH, menos Kw. E isso aqui vai ser igual a zero. Ó, só ficou grande a equação. H+ está aqui, esse menos Kw está aqui, esse KaC6H5OH0 está aqui, ó, virou negativo, porque eu joguei do outro lado. Esse aqui que era negativo ficou positivo aqui, e esse aqui que era negativo ficou positivo. Tá bom. Aí eu vou fazer o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Você percebe que tem um íon H+, uma concentração de H+ aqui embaixo? Para eu poder tirar esse H+ aqui embaixo, eu vou multiplicar todos os termos por H+. Todos Aí os depois termos. você vai cortar. Vou cortar aqui, vou multiplicar todos eles por H+. Quando eu multiplico todos esses por H+, esse aqui vai ficar H+ ao cubo mais K pela concentração de H+ ao quadrado, mais, se eu multiplico por H+ aqui, vai sumir o H+. Ka, Kw, menos, aqui vai ficar Ka pela concentração de C6H5OH, concentração de H+, porque eu multipliquei. E aqui, ó, tá faltando uma bolinha aqui. Menos Kw pela concentração de H+. E tudo isso igual a zero. Qual que é a questão? Aqui você tem uma equação de terceiro grau. Ah, nós vamos resolver? Não. Eu só estou mostrando para vocês o seguinte. Olha como começa a complicar. É isso que eu estou querendo. Ou seja, nós estamos trabalhando com ácido fraco, 4 incógnitas, 4 equações, vai cair numa equação de terceiro grau. 3 incógnitas, 3 equações caem para uma equação de segundo grau. Então, veja, você já pode esperar. Caiu, você tem um sistema que tem 4 incógnitas, você vai cair numa equação de terceiro grau. Você tem um sistema que tem 3 incógnitas, você vai cair para uma equação de segundo grau. Você tem um sistema que tem 2 incógnitas, você vai cair para um sistema de primeiro grau. Compreenderam aí? Qual o problema disso? Ninguém vai... Já no ensino médio já é um transtorno quando você fala de equação de segundo grau. Vocês sabem disso. Você mostra aquela equação. Eu lembro, quando a professora mostrou para mim uma equação de segundo grau, eu quase morri. Eu queria saber de onde saiu o B, de onde... E aí eles não falam, porque isso aí vem de equação diferencial, ela mostra só a equação. E na cabeça da professora, ela queria mostrar só a equação lá de resolução. E eu queria saber como chegava a equação de segundo grau. E o aluno, às vezes, não quer mesmo saber só a equação, quer saber como chega. E essa parada no raciocínio do aluno faz com que ele não queira nem ver a equação de segundo grau. Quanto mais de terceiro. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando chega numa situação como essa, nós não vamos resolver a equação de terceiro grau. Então, nós precisamos buscar o quê? Fazer simplificações para resolver.
A gente tem que fazer simplificação. Então, só um minutinho que eu vou fazer a simplificação. Nós perdemos aqui. Eu tenho que voltar aqui. Tudo bem, seu Luiz? Você está lá fugido? Tô fugindo. Nem o sistema me aguentou aqui, até ele. Show. Vocês estão entendendo aí, gente? É uma aula de matemática, entendeu? Eu virei um químico matemático. Tchau, seu Luiz. Falou, seu Luiz. É, seu Luiz. O senhor tá saindo cedo, hein? Mas eu sabia. O seu Luiz não gosta de matemática, não, já percebi. Falou de matemática e tá vazando. Quem gosta? São poucas pessoas que gostam. Tchau pra todos. Tchau. Falou, seu Luiz. Bom final de semana. Volta direito, hein, seu Luiz. Ixi, hein? Domingo, hein, gente? Gabriel vai voltar pra casa, vai voltar comigo agora. Hoje 4 dias. Esse aqui já tá. Eu posso agora apagar aqui? Porque eu vou mostrar essa equação de terceiro grau, mas a gente vai trabalhar antes da... Eu vou só... Pode tirar foto. Ó, eu vou mostrar o seguinte. Deixa eu pegar só um minutinho antes de tirar foto. Eu vou trabalhar com essa equação aqui, ó. Para simplificar. Beleza? Vou trabalhar com essa. Eu não vou trabalhar com um trem desse, porque não vou trabalhar com isso aqui. Porque senão a gente teria que fazer uma... Enfim, jamais você vai fazer um negócio com o ensino médio. Então, como segundo grau, beleza, porque eles aprendem. Terceiro, não. Então, como que a gente vai fazer? Vamos usar essa. Então, eu vou apagar tudo aqui, para aparecer o que eu preciso. Vamos lá. Olha só. Aquela equação que eu mostrei para vocês é aqui que está em verde. Aqui embaixo está a equação de terceiro grau, que não faz sentido a gente usar a equação de segundo grau, de terceiro grau. Então, nós vamos fazer uma simplificação. Como que a gente faz? Uma aproximação. Fazer aproximação significa a gente sempre olhar aqui, ó, na parte de baixo. Sempre olhar na parte de baixo, não de cima, de baixo. Você veja aqui que você tem uma concentração inicial, que foi dada. Você tem a concentração de H+, tem o KW, tem aqui a concentração de H+. E tem aqui também, em cima. Então, vamos ver aqui, fazer a aproximação. Nós falamos o seguinte, qual que é a concentração de íons H+, que nós consideramos como um processo de diluição? 1 vezes 10 a menos 6. Então, olha a aproximação. Se a concentração de H+ for maior que 10 a menos 6, se for maior, no nosso caso a gente já sabe, mas se for maior do que 10 a menos 6, aqui embaixo, essa concentração desse ácido, veja que a concentração está escrita, é 1 vezes 10 menos 4. Logo, esse KW dividido pela concentração de H+, é menor que 10 a menos 8. Veja bem, KW é quanto? 1 vezes 10 a menos 14. Beleza? Se ele está falando que a concentração do ácido do H+ é maior que 10 a menos 6, e a gente viu que é 1 vezes 10 a menos 4, se você dividir esse 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1 a menos 4, se for 1 vezes 10 menos 4, vai dar 1 vezes 10 menos 10. Se for 1 vezes 10 menos 4, vai dar 1 vezes 10 a menos 10. Cara, 1 vezes 10 menos 10 é nada. É nada, absolutamente nada. Mas ele está considerando maior que... Se a concentração é maior que 10 menos 6. Maior pode ser 10 a menos 5. Você pode fazer a conta com 10 a menos 5. Pode ser
10 a menos 5,8. Só não pode ser... Ele está falando maior ou igual a 10 menos 6. Então você pode fazer conta com qualquer outro número que não seja 10 a menos 6. Eu usei 10 menos 4. Só para mostrar o seguinte. Essa conta aqui, ó, este número, esse aqui, ó, esse número aqui é irrelevante na conta. É isso. Beleza? É isso que eu estou falando. Se você pegar o KW, que é 1 vezes 10 a menos 14, e dividir, por exemplo, por um número que seja 1 vezes 10 a menos 4, porque ele está considerando que a concentração de íons H+, é maior que 10 a menos 6, maior que 10 menos 6 significa que pode ser 10 a menos 5, 10 menos 4, 10 menos 3, 10 menos 2, beleza? Então, eu vou pegar, não, 1 vezes 10 a menos 14. Professor, você está contando aí? Não, estou fazendo só a conta. Vai? Oh, meu Deus, não faz isso, meu filho. Já 10 horas. Não, ixi. Calma aí, gente. Desligou. Então, se eu pegar 10 a menos 5, 10 a menos 6, para dar 10 a menos 8, eu tenho que usar 10 a menos 6. 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 são números pequeníssimos, pequeníssimos. Não vale de nada esse número, é isso que eu estou falando. Se não vale de nada por aproximação, e a aproximação é que a concentração de íons H+, é maior que 10 a menos 6, nós vamos trabalhar com uma outra equação. Vai ficar simplificado. Dividido por H+, Vou tanto fazer de cima como de baixo? tanto de cima quanto de baixo. Exatamente. Exatamente. Então, se essa divisão aqui, ó, olha só, se essa divisão e essa divisão é insignificante, a gente simplifica. Simplificar significa o seguinte, que isso aqui não vale mais nada e que esse aqui não vale mais nada. E aí eu vou ter uma equação como essa. Essa equação você sabe resolver. Essa aqui você sabe. Essa aqui, ó. Essa aqui você sabe. Segundo grau? É uma equação de segundo grau. Essa você sabe resolver. E quando você resolver, você vai obter um valor que o pH vai ser 6,94, porque vai ser uma equação de segundo grau. Só que você fez uma aproximação. Foi essa aqui, ó. A concentração de íons H+ é maior que 10 a menos 6. Você calculou. Olha quanto que deu a concentração aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 7. 1 vezes 10 a menos 7 é maior que 10 a menos 6? Pois é. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer a aproximação. Você pode tentar resolver a equação de terceiro grau por aproximação. Se o número que a gente obtesse aqui fosse maior que 10 a menos 6, beleza, a aproximação está ótima, você pode... Mas ela não está batendo. Se ela não está batendo, significa o quê? Você tem que resolver a equação de terceiro grau. Tu vai resolver a equação de terceiro grau? Não. Ah, e como ficaria então, professor? Ué, pararia aqui, ué. Pararia aqui. Eu só estou mostrando para você o seguinte, o quão complicado se torna você tentar calcular o valor de pH de soluções quando essas soluções são... Quando você tem 4 incógnitas. O que são 4 incógnitas? Você trabalhar com solução de ácido forte diluída. Tudo bem? Você consegue calcular solução de ácido fraco. Forte não, fraco. Sem estar diluído. Mas trabalhar com solução de ácido fraco diluído, 4 incógnitas. Se você for trabalhar com solução de ácido fraco apenas, sem estar diluído, 3 incógnitas. Lembre, 3 incógnitas, tu vai cair aonde? Equação de segundo grau. É sempre um abaixo. Vê o número de variáveis, é sempre um abaixo. Se você tem 4 incógnitas, terceiro grau. 3 incógnitas, segundo grau. 2 incógnitas, primeiro grau. Beleza? Fazer a chamada. Descartar. Coitadinho. Professor, você poderia, como o vai sair, você poderia lembrar como é que vai ficar a nossa programação?
Mesmo, olha só, mesmo que eu consiga terminar aqui, não vai ser semana que vem. Mesmo que eu termine hoje, não vai ser semana que vem. Quê? Ainda tem mais, né? Não, não vai, mas assim, lembrando, eu tenho limite no final que vai cair. Mas por que por que isso? Porque eu preciso colocar a prova, um modelo de prova para vocês, e porque tá muito em cima, ué. Beleza? Mas se não fosse, assim, uma hora vai ter que ser. Mas pelo menos vai ter. Mas quanto mais ele adianta essa, mais próximo ao outro. Com certeza. Verdade. Falou Com um certeza. negócio certo. Dessa, né? A gente tá falando. Mas a segunda vai ser em casa. E aí, tem não? Mas Investe, professor. A segunda vai ser... Não, eu acho melhor se não. a terceira também fosse. Aí, professor, bota tudo pra casa. Não. Saudades quando eu passava 12 horas fazendo a prova. Mas pelo menos. Que? Vocês nunca ficaram 12 horas? Nunca. Professor, Nunca ficaram. eu não sei que eu ficava Eu 12 não sei horas. se é um grau de dificuldade, então, nosso, porque, pelo amor de Deus, é real. Aí o senhor não pode brigar com a gente quando a gente fala que a gente era porque a sala inteira ficava. Aqui, eu e o Gabriel tem que ficar quase morrendo. Queimando neurônio, não conseguia fazer e nem ele. Vamos lá. Ai, ai. Eduardo. Vocês são muito dramáticos. Vai. Não, É verdade, É verdade, ué. Aí imagina a prova Professor, assim. vai ficar. Uma pergunta meia boba, mas se eu quiser responder. A sua prova de céu são É quantas muito pouco, questões? né? Sim. Comparado com o em casa, É? né? 5. Muito pouco. Não, você tá de brincadeira. 5. Simples. 5 questões simples. É isso. 5 questões. 5 questões nesse nível aí pra eu ficar. Não. 2 horas, professor? Não desse que eu tô Eu falando. morri nenhuma já, aí tá bom. Vamos lá. Das 7h20 até. Dá pra fazer. Ixi, das 19h20 até as 20, às 40. Melhor passar 12 horas falando. Que 2 questões? Aí você erra uma, tem que... Aí você já viu, né? Vamos lá. Eduardo. Não, 2 questões também não pode. Jos- Eu vou reprovar, vai ser rápido, assim, depois. Josiana. Eu vou reprovar, Tem que gente. ser pelo menos 3. Josias. Josicleide tá aí. Lucas. Lucas. Luiz Carlos. Foi embora. Aí. Maquinhas não tá aí. Maquinhas, minha filha. Maria Eduarda. Maria Eduarda também não tá, né? Eu tô. Não, Maria Eduarda voltou com tudo. Agora Ah, é Priscila. Priscila tá aí? Não. Não, é a Priscila que tá sentando aí. É porque às vezes ela tá aí. eu sei. Ela vem às vezes. Maria Eduarda. Tá. Nelson. Semana Semana passada. passada ela tava. Aí eu Núbia tá aí. Priscila não tá. Vem aqui assim, ó. Ela sentou ali, ó. Ronaldo tá aí. Saulo tá aí. período ela fez. Taene tá aí. Vanete tá aí. Wesley tá aí. Ela fez estatística só. Ah, tá. Ela deu uma- Mas ela também não vinha assim, não. Ela vinha. Ela passou zero. Estatística, não sei. Mas o professor me fala. Falou. Vamos falar de outro assunto. Vocês pegaram? Outro assunto. Olha só. Falar de hidrólise. Tá faltando 2 assuntos para terminar isso aqui. Hidrólise, salina e tampão. Hidrólise e salina, a questão é a seguinte. Eu já falei para vocês que muitas vezes a gente pega um sal, um sólido, e que muitas vezes a gente vai colocar em água e que a gente não espera que o pH da solução ou da água altere, não é verdade? Por exemplo, você pegar cloreto de sódio e você colocar em água, não vai ter alteração do pH da água. Pegar o cloreto de sódio, sal de cozinha e colocar em água. Mas se você pegar cloreto de amônio, tem. Então depende de alguns sais. A depender de alguns sais provocam alteração do pH da solução. Outros não. Então a gente tem que entender o que é essa hidrólise salina. Beleza? Bem, a questão é o seguinte. Veja bem essa representação aqui dessa equação. Você tem
Isso aqui é um sal. Esse AB é um sal. Como se fosse cloreto de sódio. NaCl. Quando você coloca em água, você vai gerar cátion e ânion. Beleza? Esse cátion e ânion, ele pode reagir com água. Esse A+, pode arrancar, modo de dizer, né? Ele pode, o A+, tá? Ele pode interagir com o H- da água e liberar H+. Se ele liberasse H+, o pH ia aumentar ou ia diminuir? Se ele liberasse H+, É. Diminuir? Ele ia diminuir o pH. Se o B-, que é uma base, interagisse com moléculas de água, o B- poderia arrancar um próton, ia liberar OH-. Liberando OH-, o pH ia aumentar ou diminuir? Aumentar. Então, toda a vez que essas equações tiverem deslocadas para a direita, provavelmente, a depender da quantidade de sal que você coloca, o pH vai ser alterado. Tudo bem aí? Por isso que você... Não sei se vocês aqui têm piscina em casa. Quem tem piscina em casa e monitora o pH da piscina, se você tiver um pH muito ácido, você tem que subir o pH. Aí você pega o quê? Você pega um sal. Ninguém vai lá e verte base lá, uma solução básica. Ninguém. Se você tem uma piscina que tem um pH que está ficando muito básico, também você vai lá e vai colocar um sal. É para cair os íons H+. É para cair o pH. Ninguém vai ficar numa piscina, gente, com um pH muito alterado. E você consegue descobrir isso. Se você for numa piscina que a tua pele está ressecada, tira e queda. pH está alterado. Pode ser para mais ou para menos. Pode ser um pH ácido ou um pH básico. Os dois vão causar ressecamento. De cabelo e também de pele. Beleza? Já sabe, já. Bem. Só fala que era muito cloro. Pode ser também, questão de pode até ser. Mas o cloro provém também de um ácido supercloro. Então, é isso. Vai acabar sendo isso. Então, veja bem o seguinte, ó. Tchau, professor. Falou, até mais. Até mais. Boa noite. Falou, boa noite. Até mais. Veja bem, ácido clorídrico, vou colocar primeiro questões de, olha só, sal formado de ácido forte e base forte. Ácido clorídrico é um ácido forte, reage com a água, vai gerar Cl- mais H3O+. O Cl- é uma base fraca. Lembra? Ácido, base conjugada. Se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. Beleza? Falou, votem bem, hein? Tchau. Até mais. Tá chovendo. Depois, hidróxido de sódio mais água. Hidróxido de sódio é uma base forte. Beleza? Uma base forte. Vai gerar Na+, é um ácido fraco. Bem, o que significa forte, fraco? Forte significa que vai reagir e ou vai dissolver totalmente, ou vai liberar totalmente, ou vai reagir com a água facilmente. Ou seja, a reação ela aponta no sentido de formação do produto. Então, se eu reagir ácido forte com água ou base forte, essas coisas vão deslocar para o lado direito da reação. Tudo bem? Entenderam aí? Do outro lado, eu estou gerando a base fraca e um ácido fraco. Qualquer um dos dois aqui, se eu pegasse e reagissem eles com água, não iriam reagir com água. Porque eles são fracos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A reação ali que você está querendo dizer é tipo assim, igual a gente, eu sei que soda cáustica com água gera calor. Seria isso? Essa é a reação? Seria algo assim? Vou explicar melhor. Perceba que eu tenho uma igualdade aqui, beleza? Quando tem essa igualdade é equilíbrio. A gente está tentando estabelecer um equilíbrio. Significa que eu tenho reação da esquerda para a direita e reação da direita para a esquerda. Beleza? Como se fosse uma setinha para cada lado. Isso. Novamente, aqui você tem um ácido forte. Esse ácido forte vai se dissolver completamente em água. Completamente.
ele gera uma base fraca. Então veja, aqui essa base fraca, Olha essa luz aqui na minha cara. e como que eu faço para tirar essa luz? E essa base fraca, ela, por ser fraca, olha só, e por ser fraca, ela não vai reagir com água. Por ser fraca, ela não reage com água. Só um minutinho. Espera aí, Ronaldo. Só um minutinho. Por ser fraca, ela não vai reagir com água. Então, essa reação aqui, ó, ela está pouco deslocada da direita para a esquerda e muito deslocada da esquerda para a direita. Tudo bem? Entenderam? Oi? Ela está mais voltada para Produzir, ela está mais deslocada para produzir produto e menos deslocada para produzir reagente. É o negócio da setinha de novo, tipo. Da setinha de... maior do que a outra. Isso, exatamente. Exatamente. Ela está muito... E, professor, o exemplo é a água mesmo, tipo, ela não fica equilibrada, mas fala que está equilibrada só para simplificar, mas tipo, tem uma setinha bem pequenininha voltando pro reagente, é reagente, eu acho. Não é? Ela tem uma setinha pequenininha aí no produto e uma grande voltando pro reagente. Por quê? Porque a constante de equilíbrio é 1 vezes 10 menos 14. Pequeno. Então, aqui embaixo, é a mesma coisa. Essa reação ela está muito deslocada da esquerda para a direita, ou seja, você tinha até mais. Hidróxido de sódio é uma base altamente, muito forte. Colocar em água, ela dissolve. Tanto é que se pegar, como a gente falei semanas atrás, e pegar soda cáustica, colocar soda cáustica em água, meu, você vai dissolver, vai gerar calor. Agora, pega Na+, e coloca junto com um OH-, um meio básico, não vai gerar a soda cáustica. Ou seja, eu estou falando que essa reação ela está deslocada, muito deslocada daqui para cá, então eu vou ter uma cetona, e pouco deslocada para cá, uma setinha pequenininha. Beleza? Mas Na- seria derivado de quê? De perder líquido orgânico? Para voltar para cá, você está falando? Falou, pega Na- e OH+. Na verdade é o Na... Foi boa sua pergunta. Na verdade é o Na mais água. É o Na reagindo com água. Então, a questão toda é o seguinte. Como Na e Cl- são base fraca e ácido fraco de um ácido forte e uma base forte, o Cl- e o Na não vão reagir com água. Não vão. Porque eles são... Meu Deus. Eu sei que tinha ido embora o meu computador. Gente, eu sou um... Assim, o professor não consegue nem levantar o pé, mas... Meu pai, peraí. Até mais. NOH. Quando você mistura aqui em água, você vai gerar Na+, mais OH-. Beleza? Beleza. Isso aqui é uma base forte. Isso aqui é o ácido conjugado dessa base forte. E sempre, se desse lado é forte, aqui é fraco. E se aqui é fraco, desse lado é forte. É sempre assim, sempre ao contrário. Então, essa aqui é uma... E sempre contrário também, se aqui é base, aqui é ácido, e se aqui fosse ácido, aqui é base. Beleza? Sempre contrário. Você vê, aqui é base, virou ácido, aqui é forte. Quando estiver reagindo com água, no caso. Sim. Então, o que é importante? Nós estamos falando de sais. Isso aqui não é um sal. Mas isso aqui é um cátion que pode ser um cátion de um sal. Beleza? Ácido clorídrico mais água, gerando H+, mais Cl-. Isso aqui é um ácido forte. Isso aqui, ó,
é uma base fraca. Base fraca conjugada de um ácido forte. Ácido fraco conjugado de uma base forte. O que me interessa agora não é isso. É isso aqui, ó. Esses dois. Esses dois aqui, ó. Esses dois. Por que que... Na verdade, tem que pegar isso aqui. Por que são esses dois que me interessam? Porque NaCl é um sal. Se você misturar isso daqui, se você misturar o NaCl, que é um sal, com água, o que vai acontecer? Primeira coisa, você vai gerar Na+, mais Cl-. Segunda coisa, o Na+ pode interagir com moléculas de água. Pode, estou falando que vai, pode. Você poderia gerar NOH mais H+. Não poderia? Poderia. E você poderia ter o Cl- mais a água, gerando HCl mais OH-. Olha só como são as coisas. Se fosse verdade isso, tu ia pegar o cloreto de sódio da tua casa e a hora que você colocasse lá, fatalmente, dependendo do equilíbrio aqui, você poderia ter uma solução mais ácida ou mais básica. E isso não acontece. Por que não acontece? Porque, falou, foi bom descanso. Esse Na+, e o Cl- proveniente do sal de cozinha são cátions que são ácido e base fracos. Aqui, ó, fracos. Quando é fraco, não reage com água. Significa que o equilíbrio, esse equilíbrio não está deslocado para cá. Ele está, ao contrário, deslocado para cá. Tudo bem? Então, por essa reação, ela não acontece. Essa reação ela não acontece nesse sentido da esquerda para a direita. Ela acontece da direita para a esquerda. Por quê? Porque a reação aqui também ela está deslocada da esquerda para a direita. Percebe? Ó, essa reação é quase que essa aqui. Ó. Quase. Hidróxido de sódio quer interagir com água para liberar Na+, mais OH-. Não é o NOH que quer reagir com H+, ela quer reagir com água. Beleza? Então ela não acontece, a reação não acontece. Então Na+, é aqui, né? Quando você tem um sal formado de ácido forte e base forte, não adianta. Esse sal não vai acontecer nada. Absolutamente nada em água. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Aqui você tem um ácido. Um outro exemplo aqui, ó. Você tem um ácido fraco, que é o ácido acético, que é o vinagre, mais uma base forte. Ácido fraco com uma base forte. Então, veja bem, aqui. Ácido fraco gera uma base forte. Vinagre é um ácido fraco. Ácido fraco significa que essa reação da esquerda para a direita está pouco deslocada para cá. Pouco. Mas está muito deslocada para cá. Ó. Beleza? Olhando aqui, eu estou olhando aqui, o ácido ele é fraco. Então a reação está mais deslocada para cá do que para cá. Se fosse um ácido forte, seria o contrário. Essa reação, uma base forte com ácido, uma base forte interagindo com a água, liberando Na+ e OH-. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho uma acetona para cá e uma acetina para cá. Professor, então, a seta maior vai ficar sempre do lado do ácido, independente? Não, é sempre mais forte. A acetona sempre vai apontar na direção. Veja, aonde eu tiver o forte aponta na direção de formação do produto. Aqui o forte está desse lado, então vai apontar para cá a seta maior. Aqui o forte está desse lado, a seta maior vai apontar para o outro lado. Sempre assim. Porque, agora o que é importante aqui? É trabalhar com ácido e base? Não, eu estou falando de sal. Sal, eu estou falando, vamos supor que você pegue na tua casa esse sal aqui, ó, COONA. Falou, tem mais? Isso aqui é acetato de sódio. É um sal. Acetato de sódio. E você coloca em água.
Se você pegar acetato de sódio em água, você vai ter acetato de sódio em água. Você vai ter CH3COH-, acetato de sódio. Se você reagir isso aqui com água, você vai gerar CH3COO- mais N+. Você vai dissolver, você vai solubilizar o sal. Essa espécie pode reagir com água. CO- mais água, gerando CH3COH mais OH-. Percebe o seguinte: esse equilíbrio de ionização do ácido tem essa constante. É a constante do ácido, tá vendo? Aqui eu não tenho ácido, aqui eu tenho a base conjugada dele, ó. Beleza? A base conjugada. Mas veja, ele é um ácido fraco. Significa que essa reação está deslocada mais para a formação do ácido. Então, aqui eu não tenho ácido, aqui eu tenho a base. Tá vendo que a base forte aponta para a formação do ácido? Tá ali, ó, que é a seta maior que eu coloquei? Justamente, essa reação vai estar muito deslocada para cá, ó. Muito. Por quê? Porque eu estou falando aqui com uma base forte, que gera um ácido fraco. Lembrando, a seta maior sempre aponta para o produto e sempre parte do mais forte. Vou pegar o Na+. Na+, mais água. Na+, mais água. Geraria NaOH mais H+. Novamente, isso daqui é um ácido fraco. Isso aqui é uma base forte. A seta maior aponta para onde? Daqui para cá. Novamente, se eu colocar o acetato de sódio em água, quem que vai reagir com água? Esse não. Esse vai. Então, se eu colocar acetato de sódio em água, o que vai acontecer com o pH? Se esse aqui reage com água, vai liberar o OH-. O OH- vai diminuir ou aumentar o pH? Aumentar. E aí você poderia colocar na piscina, por exemplo, um sal desse para aumentar o pH. Entenderam? E aí, se você pega acetato de sódio, a gente nem sabe, mas o acetato de sódio poderia ser. Se você não sabe, para você na tua cabeça é igual sal de cozinha, cloreto de sódio. Não era para acontecer nada com o pH, mas você coloca em água, você vai sentir que a sua mão fica um limo, toda limosa. Por quê? Porque essa substância, ela é a sua constituição do sal, ela vai ter ou um cátion ou um ânion que são fortes. É isso. Se ambos forem cátions e ânions fracos, ou seja, quando eu estou falando cátions e ânions, seriam ácidos e bases conjugadas fracas, não vai acontecer nada, eles não vão interagir com água. Compreenderam aí? Olha um outro exemplo. Aqui o pH seria maior que 7. Aqui eu estou falando, olha, sal formado de ácido forte, base fraca. Veja, nós temos sal formado de ácido forte e base fraca. Só para vocês entenderem. Então, tem ácido clorídrico mais hidróxido de amônio gerando cloreto de amônio. Então, ele está falando que o cloreto de amônio, que é um sal, ele é formado de um ácido forte e de uma base fraca. É isso que ele está falando. Mas o que me interessa? Só o cloreto de amônio, que é o sal. Mas vamos olhar aqui o ácido e a base, que é a amônio. Esse ácido clorídrico é um ácido forte, que gera o Cl-, que é uma base fraca. A amônia é uma base fraca, mas que gera o NH4+, que é um ácido forte. Olha só, o sal é constituído de um ácido forte e uma base fraca. Então vamos colocar aqui. Você tem NH4Cl.
Se você colocar isso aqui em água, vai gerar o quê? NH4 mais Cl menos. NH4 mais pode interagir com água. Ao interagir com água, ele pode liberar NH3 mais H3O+. H3O+ é H+. Veja, NH3 é uma base fraca. E aqui é um ácido forte. Cl- pode interagir com água. Você geraria ácido clorídrico mais OH-. Isso, o HCl é um ácido forte. E o Cl- é uma base fraca. Se a gente, quando você olha assim, você fala, pô, como que eu poderia saber isso? Primeiro olha na reação aquilo que você lembra. Isso aqui é um ácido. Não olha aqui, isso aqui é um ácido. Então, isso aqui só pode ser o contrário, a base. Aqui, isso aqui, o NH3, a amônia, ela é sempre uma base fraca. Existe uma necessidade de memorização de algumas coisas aqui. O NH3 é uma base fraca, então isso aqui tem que ser um ácido forte. O que está interessando aqui pra gente são essas espécies aqui, onde você coloca em água. Lembra que eu falei para vocês, a direção do deslocamento é sempre apontado pelo mais forte. O mais forte daqui está deslocado para cá. O mais forte daqui está deslocado para cá. Qual dessas duas reações vai causar alteração no pH? Ou de cima. Porque o Cl- não vai interagir com a molécula, já está deslocado para cá. Ó. Eu não vou gerar HCl e OH- e o OH- vai causar uma alteração de pH. Mas aqui vai. Aqui está deslocado para a direita. Então, se está deslocado para a direita, eu vou gerar íons H+. Se eu vou gerar íons H+, vai acontecer o quê com o pH? Vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir. Vai diminuir o pH, vai aumentar a concentração de íons H+. Mas se aumenta a concentração de íons H+, o pH vai diminuir, vai ficar mais ácido. Já não vai ser pH 7, vai ser menor que 7. Porque o 7 é neutro. Aí vai diminuir. E por último, tem uma outra situação, que é, aí, veja, até agora a gente viu um sal que tem ácido e base fracos. Nós vimos um sal que tem ácido forte e base fraca. E vimos um sal que tem ácido fraco e base forte. Agora, e quando você tem ácido e o sal é constituído de um ácido e de uma base fortes? Olha só, é esse exemplo aqui. Aqui é um pouquinho mais complicado, só um pouquinho mais. HCN e hidróxido de amônio. Ácido cianídrico gerando cianeto. É cianeto extremamente venenoso. Ácido cianídrico é um ácido fraco. Cianeto é uma base forte. Então, esse equilíbrio está deslocado para cá. Beleza? Amônia mais água. Amônia é uma base fraca. Amônio é um ácido forte, então está deslocado para cá. Ambos estão deslocados para o mesmo lado. Imagine que você tenha cianeto de amônio. Ou seja, você está lá, na tua casa te deram um cianeto de amônio. Primeira coisa, nem mexa, porque se tem cianeto é venenoso. Mas, veja, você pegou cianeto de amônio. Cianeto de amônio em água vai gerar NH4+, mais Cn-. NH4+, mais água, pode gerar NH3 mais H3O+. E Cn- mais H2O pode gerar HCN mais OH-. Tudo bem? São as reações que podem acontecer. Acontece o seguinte, HCN é um ácido fraco. Isso aqui, então, é uma base forte. Amônia é uma base fraca. Isso aqui é um ácido forte. Percebam, está tudo deslocado para cá. Tudo. E agora que está tudo deslocado? Porque vai gerar H+ ou H-. O pH vai ser básico ou vai ser ácido? Depende da constante de equilíbrio. Depende da constante de equilíbrio.
No caso, Porque, veja bem, essa constante de equilíbrio do ácido cianídrico, que está deslocada para cá, ó, é 4,9 vezes 10 a menos 10. Essa da amônia é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, queira ou não, essa aqui de baixo, ela está mais deslocada para cá, porque isso aqui é uma base fraca. Mas mesmo ela estando mais deslocada para cá, a setinha que vai para cá, aqui é maior do que aquilo. É isso que eu quero falar. Então, essa setinha aqui é um pouco maior do que a de cima. Ser um pouco maior do que a de cima significa que eu vou gerar um pouco mais dessa espécie do que dessa. E aí, se eu vou gerar mais dessa espécie do que dessa, então o pH vai acabar sendo um pouco mais baixo. Então, assim, quando você tem ou uma ou outra que são fortes, é fácil de saber se o pH vai aumentar. Quando você tem as duas espécies que são fortes, que deslocam o equilíbrio, já reagem com a água e geram H- e H3 ou mais, aí nós temos que ver as constantes de equilíbrio. Aquela que tiver, novamente, a gente está vendo uma reação, só que deixa eu fazer isso porque eu tenho que fazer só, deixa eu só ver para... Estou achando que eu tenho que fazer uma comparação inversa. Só um minutinho. Opa. É isso daí. Tem que fazer uma comparação inversa. Aqui. Deixa eu voltar aqui. como assim, professor? Como se Eu vou falar. Não, eu vou falar. Olha só. A comparação inversa que eu estou falando. Essa constante de equilíbrio aqui, ó, ela está associada ao ácido. E essa aqui é a base. Isso aqui é um ácido e isso aqui é uma base. Então, ela, a constante de equilíbrio, quando você dá um valor para ela sempre é uma constante de equilíbrio da reação do jeito que você está vendo e foi escrita. Ou seja, uma constante de equilíbrio da esquerda para a direita. E não da direita para a esquerda. Só que nós estamos analisando o contrário. É como se a gente tivesse... olhando para essa equação, mas daqui para cá. Beleza? Pois bem, então como a gente está olhando daqui para cá e não dali para cá, eu preciso olhar esses valores das constantes no sentido inverso. Então, veja bem o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, se a constante dessa reação química do NH3 mais água, gerando NH4 mais OH, é 1,8 vezes 10 menos 5, portanto, maior do que essa aqui, essa reação inversa acaba sendo menor do que essa. É isso que eu estou querendo falar. Vou fazer um desenho melhor, porque os setas são iguais. Perceba o seguinte, isso aqui é 1,8 10 a menos 5, isso aqui é 4,10 a menos 10. Então, essa reação ela está menos deslocada para cá do que essa. Porque isso aqui é maior do que esse. Ambos são ácidos e bases fracas. Ambos, a seta maior está apontando aqui para a formação de reagente. Mas eu não estou olhando aqui para reagente, estou olhando para o produto. Porque aqui é um ácido e aqui é uma base. Olhando para os valores, essa reação está mais deslocada de baixo, está mais deslocada do NH3, né, o NH3 mais água, está deslocado mais para a direita do que a primeira reação do oceaneto, HCN mais água. Beleza? Bem, isso é olhando da esquerda para a direita, mas lá nós estamos trabalhando com sal, ou seja, eu estou pegando um sal e reagindo com água. Então, eu não estou olhando daqui para cá. Lá, eu estou olhando daqui para cá. Então, daqui para cá é sempre o contrário. Se a seta maior é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda vai ser menor. Se da esquerda para a direita é maior, se da esquerda para a direita é maior, da direita para a esquerda é menor. Se da esquerda para a direita é menor, da direita para a esquerda vai ser maior. O que eu estou querendo dizer é que, olhando para aquela reação química e fazendo essa associação, essa reação então vai gerar mais H3 ou mais do que o H-.
É isso. Professor, em geral, no caso, uma base fraca ela reage mais com água do que um ácido fraco. Por isso, uma base fraca, apesar de reagir pouco, ela reage mais com água do que um ácido fraco. Exatamente. Agora, deixa eu explicar, porque isso aqui eu estou fazendo um raciocínio, mas vou mostrar para vocês fazendo cálculo. KW é igual a KA vezes KB. Então, veja, o que eu precisaria aqui para essa equação? Eu precisaria de um Ka para essa reação. E para essa eu precisaria de um Kb. Por que Kb? Porque aqui é uma base. Por que Ka? Porque aqui é um ácido. Veja que aqui o NH4+, olha. Aqui eu estou Kb e eu preciso Ka. Ó, aqui NH3, NH4, aqui eu tenho KB, mas não quero KB, eu quero Ka. Percebe aqui, ó? Aqui eu tenho Ka, mas na verdade eu queria o KB. Então eu teria que fazer o quê? Pegar esse valor aqui, colocar aqui, pegar o KW, que é 1 vezes 10 é 14, e você vai achar o valor do KB. É só a gente fazer isso. Você vai ver que o número, aí pelo número fica mais fácil. Vou fazer isso agora. 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 4,9 vezes menos 10. 2,04 vezes 10 a menos 5. Esse aqui, 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,8 exponencial a menos 5. 5,5 vezes 10 a menos 10. Vamos ver isso daí, vamos ver. Vamos ver se é isso daqui mesmo. Cá. Ver se eu não estou errando. Vamos, meu filho. Aí. 14 dividido por 1,8. Até mais. Até mais. É isso mesmo. Deixa eu ver se é isso daqui, gente. Se foi isso aqui mesmo. Só deixa eu ver aqui como que calcula a questão do aço. Só um minutinho que eu tô achando que eu tô errando, é a equação. É isso daí mesmo, Ka vezes KB, KW. Enfim. Professor, ali a autólise da água influencia, não? Oi? A autólise da água. Aqui não. Não, aqui não. Deixa eu ver só se eu coloquei certinho no meu raciocínio. Sim, quanto menor, mais fraco, mais forte. Eu vou. NH4. HCN. Eu acho que eu fiz a conta errada. A hora que a gente. Como eu fiz assim, ó, passando para cima, né, fazendo essa inversão, eu devo ter feito a troca dos valores, entendeu? Porque olha aqui o valor aqui, ó. 1,7 10 a menos 5 e 4,9 10 a menos 10. Aqui é o HCN, aqui é a amônia. Tem que calcular, eu peguei valores que estavam lá na outra transparência. Não sei se os valores que estão na transparência estão errados, mas eu deixo para eu comentar isso aqui na outra aula, porque isso aqui é importante. Mas assim, a comparação é sempre em função do deslocamento, entendeu?
pelo deslocamento fica fácil a gente saber que é o ácido, mas os valores depois a gente vai ver também que a gente vai chegar no mesmo raciocínio do valor da constante de equilíbrio. A gente pode calcular, ou seja, pode ser menos qualitativo e mais quantitativo, fica mais fácil para fazer a comparação. Beleza? Vamos terminar, que já